Entre as várias definições do que seria o lado sombrio de alguém, ou como a gente fala no xamanismo, o animal sombra, a ideia que eu gosto mais é de que a nossa sombra é simplesmente um pedacinho nosso. É um pedacinho que não está na luz, não falo isso como um julgamento, e sim com a ideia de que representa partes desconhecidas e que muitas vezes nos levam a comportamentos turbulentos, bem irracionais, desembestados. Mas esse é um pedaço muito importante nosso. Eu fiz o curso Despertar do Animal de Poder com a Priscila Caires. Vou deixar link na descrição do vídeo. Ela é incrível, se você ainda não conhece, recomendo muito. Tem meditações muito boas. E foi lá que eu tive clareza sobre vários aspectos da minha personalidade, como por meio dessas meditações e a representação do que são esses animais. A Priscila fala pra gente não ficar contando por aí quais são os nossos animais totêmicos, porque isso revela muito de quem nós somos, inclusive as nossas fraquezas. Mas eu confesso que eu adoro falar sobre as minhas fraquezas e meus podres, assim. Acho que me dá uma certa sensação de não ter telhado de vidro. Meu animal totêmico, meu animal sombra no meu totem é o gato, que eu gosto de chamar de a gata. E a gata, como animal sombra, é alguém relacionado com promiscuidade, comportamentos de risco, ser bem fria, sem coração, uma perda de senso de estratégia, muitas vezes correr riscos desnecessários, tá desconectada da sua intuição, da sua magia e da sua capacidade de perceber que em algumas situações ela realmente não deveria se meter. O gato em condições normais se cuida muito, se valoriza muito, nas condições quando está na sombra, para usar a expressão da Priscila, que acabou comigo de tão verdadeiro que é assim, o gato quando está na sombra é capaz de rastejar no lixo. E eu, como alguém que já me envolvi com um homem narcisista, eu sei muito bem o que é essa história do rastejar no lixo, de você rastejar por migalhas de atenção e de afeto de alguém. O objetivo não é brigar com a nossa sombra, não é eliminar isso da nossa vida, e sim acolher, entender, integrar, amar. Todos os aspectos sombra de uma pessoa, eles também têm um outro lado de muita força. O nosso lado sombrio, eles são estratégias de sobrevivência. Como disse a Priscila, nosso animal sombra é quem esteve com nós nos nossos piores momentos, quem segurou as nossas piores barras. Não é alguém pra gente ser ingrato e jogar fora. Assim, quando a gente consegue olhar para ele com carinho, a gente ganha a possibilidade de se aproveitar das forças que ele tem e não ficar mais escravo das fraquezas e de reações automáticas. Para continuar usando o meu exemplo, a minha gata tem essas características turbulentas que eu descrevi, mas ao mesmo tempo foi ela que me ajudou com as minhas questões de autoconfiança. Eu passei por abuso na infância, por bullying e assédio na adolescência, cheguei para a faculdade sem nunca nem ter beijado um garoto e me sentindo muito feia e ridícula. E achava até que ser feliz não era para mim. Mas daí, com a ajuda da minha querida gatinha, comecei uma outra fase, comecei a minha vida romântica e sexual, comecei a sair com homens. E graças a essas características da gata, a promiscuidade também tem o seu lado de coragem, de ousadia, de te impelir a fazer coisas que, se você tivesse conectado com uma outra energia, ficaria com muito medo, pensando assim, não, acho que eu não vou fazer. Um outro lado de correr riscos é também viver várias experiências e com isso aumentando a sua autoconfiança, a sua segurança e curando as feridas do bullying, de se achar alguém sem valor. Então, eu não tenho nenhuma intenção de cortar a minha gata da minha vida. Graças à minha gata, eu tenho tenho muita confiança, eu gosto muito desse lado sexy, divertido, provocante, que gosta de brincadeiras, que faz manha, que gosta de carinho. Então, um outro exemplo que eu posso dar sobre a integração da sombra, no meu caso, eu tenho
fetiches com BDSM e com masoquismo. Se eu fosse para a postura de que a sombra é uma coisa ruim, que eu preciso purificar e preciso eliminar isso da minha vida, talvez se eu estivesse atrás de uma terapia de cura para isso, né? Preciso me tornar uma pessoa decente, preciso eliminar esses aspectos sombrios e ruins da minha vida. Fora isso, eu já tenho 44 anos e eu preciso tomar prumo, preciso ser uma pessoa, uma mulher de respeito agora. Então, se eu embarcasse por essa linha de pensamento, eu seria alguém, acho que bem mais infeliz e eu não ia gostar muito de mim. Mas, felizmente, eu adotei uma outra linha filosófica que não é essa de ficar julgando, querendo coetar tudo que é complicado, e sim olhar para isso, acolher e entender. Daí, com essa postura, meu objetivo não é deixar de ter os meus fetiches, e sim estar consciente deles o tempo todo, para ser muito criteriosa quando eu escolho as pessoas com quem eu vou me envolver. Faz uns meses que eu tô com essa quedinha de ficar prestando atenção nas ilustrações da Mulher Gato com o Batman. Eu pensava, isso é um sinal do inconsciente, isso tá me representando de alguma forma, mas ao mesmo tempo a gente também aprende a não se conectar com arquétipos que não vão nos ajudar muito nessa atual fase. Eu confesso que se fosse pra ser só Mulher Gato e Batman, e o Batman sempre tão durão, cabeçudo como costuma ser, eu teria falado, tá bom, eles formam um casal bonito, mas é melhor deixar pra lá. Mas os roteiristas atuais decidiram fazer histórias em que ela consegue derreter esse coração gelado dele, que ele reconhece que gosta muito dela, até ajoelha pra pedir em casamento. Então eu considerei que era um arquétipo bom o suficiente pra me conectar.